O GEA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, publicou a seguinte nota: nesse momento de dor, manifestamos nossa mais profunda solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas que assolam Juiz de Fora e região. Precisamos considerar a atipicidade de uma precipitação de 190 milímetros em apenas 8 horas, depois de um acumulado de mais de 500 milímetros em menos de um mês. As chuvas seguem intensas, dia após dia, na cidade de Juiz de Fora e Zona da Mata. A tragédia de Teresópolis, por exemplo, em 2011, foi fruto de 140 milímetros em 24 horas. Portanto, este dado revela que esse evento é extremo e está relacionado à crise climática. Sem dúvida alguma, está relacionado à crise climática. Os assinantes do meu canal estão acostumados a me ver na beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte falando de El Niño e seca extrema agora em 2026. Agora do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, certamente eu vou falar igualmente de El Niño, mas muito mais de chuva extrema nesse ano, que promete ser extremo. Eu sempre recomendo aqui no canal a conta de Twitter do professor Elliot Jacobson, professor aposentado, matemático e estudioso da ciência da computação, é autor de 4 livros, 3 sobre jogos de azar, cassinos, e um livro de poesia. Ele é um famoso estudioso da questão climática, um dumerista que não faz a menor questão de maquiar dados climáticos para criar falsas esperanças. Antes de ontem, o professor Elliot escreveu: Breaking News, Code Wikes. É tipo código, coisa muito séria, problema sério. Caso você não esteja prestando atenção, a temperatura da superfície global dos oceanos tem subido muito ao longo das últimas semanas e logo deve atingir o recorde de todos os tempos para esse período do ano. O superaquecimento dos oceanos não é saudável para as crianças e outras criaturas vivas. Então a situação é essa aí, tá? No eixo X, né, horizontal, você tem o dia do ano, e no eixo Y os graus Celsius, né? E cada linha dessa é como que a temperatura varia ao longo do ano, né? Porque tem época do ano que o planeta inteiro dá uma aquecida, depois ele dá uma diminuída. Então o que interessa é a comparação desse ano em relação aos outros anos, né? E esse ano está começando, você está vendo aqui bem na esquerda, né? Esse ano ele está marcado em vermelho, tá? E começou faz poucas semanas, começou a subir, a temperatura dos oceanos começou a subir faz poucas semanas, indicando que a gente caminha para o nível de poluição sonora aqui do Rio de Janeiro é uma coisa de louco, que a gente caminha para um recorde, uma temperatura recorde, talvez a mais quente jamais atingida dos oceanos, né? Dá uma olhada como está progredindo aí a temperatura na reta vermelha. Eu vou dar um zoom. Então olha de novo aí a reta vermelha, né? Ela está quase ultrapassando o ano mais quente até o momento. E aí a gente vai bater o recorde pro dia, né? E nada significa, nada impede que a gente bata o recorde de todos os tempos da temperatura dos oceanos. Culpar relevos políticos
construção civil, lixo ou falta de planejamento urbano, sem levar em conta a questão climática e seus disparadores, ou tomar tudo como uma questão unicamente de falta de adaptação, acaba por naturalizar a ideia de um novo normal climático. Parabéns ao grupo de pesquisa em educação ambiental por deixar claro que essa coisa de novo normal climático é um mito. Faz parte daquilo que o meu amigo Renato Cinco chama de negacionismo sutil. Isso é uma forma sutil de negar o estado de emergência climática. Em nível macro, é preciso fazer o enfrentamento da indústria do petróleo, do agro. É aí que eu começo a divergir do grupo de pesquisa em educação ambiental. Porque eu diria combater o agro e o petróleo, botando o agro na frente, uma vez que a destruição da floresta amazônica pelo agro no Brasil é a maior contribuição para as mudanças climáticas. E os ambientalistas brasileiros estão colocando sempre o petróleo na frente do agro, e o que não se justifica com base nos dados. E da mineração, já que o desmatamento admite força enorme na crise climática. Numa escala local, os processos de gestão ambiental pública precisam assegurar condições urbanísticas para nos posicionar firmes diante deste mundo que colapsa. Aqui, diante deste mundo que colapsa, muito bom. O problema é que lá no final, eles não aceitam a questão do colapso com tanta tranquilidade. Em Juiz de Fora, temos redução de investimento estadual e uma forma longeva e intensa de uso e ocupação do solo, com grandes edificações sem direcionamento responsável, inclusive nas encostas dos morros. Ao longo de décadas, impermeabiliza-se o solo da cidade, contribuindo para deslizamentos e alagamentos. Dói ver a dor de tantas pessoas, tantas perdas de territórios, de vidas, e saber que mesmo diante de garantias sustentáveis, entre aspas, e de alguns bons planejamentos, a possibilidade de cidades resilientes é intangível no estado de emergência climática. Resiliente nunca vai ser, né? Assim que nem a gente busca ser resiliente, mas a gente nunca vai ser completamente. Mas sempre dá para fazer alguma coisa aqui, ó, por exemplo. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um bosque, Jardim de Alá, que vai ser derrubado para dar lugar a um shopping. Vê se isso é uma ideia boa. Não, a gente precisa lutar contra isso. Então, não é por a gente dizer que a resiliência nunca vai ser atingida que a gente não vai se movimentar. Esse que não cessa de existir, amparado pela ganância dos que lucram com a exploração e a capitalização da natureza. É na confluência de lutas socioambientais com a ciência que o ultimato precisa ser lançado para acionar uma reação social urgente, porque ainda há tempo. Você pode trabalhar para adiá-lo, lutando contra a privatização dos rios da Amazônia, a BR-319, a Ferrogrão e até contra o shopping que querem fazer aqui, ligando a lagoa ao mar, nessa área tão importante. Então você pode agir em várias escalas para adiar o colapso, mas não há como evitá-lo. Essa é a esperança que nos anima na defesa radical
do direito de existir. Tá, essa frase ela precisa ser discutida palavra por palavra. Para começar, essa coisa do direito de existir é muito relativa, né? Porque eu estou existindo aqui, dali a um milissegundo eu já não existo mais, né? E que história é essa de direito de existir? O próprio unicórnio alado vai protestar, eu não existo, né? Então eu estou sendo violado no meu direito de existir. Mas isso é o de menos. A questão é quando eles dizem que ainda há tempo, e é isso que nos anima na luta radical. Porque aí, quando você vê que não há tempo, que não há como evitar o colapso, você imagina que aí a gente vai desistir da luta radical. Mas isso está errado. A luta pela vida e pelo planeta, ela independe da inevitabilidade ou não do colapso. É como a inevitabilidade da nossa morte. Não é porque eu vou morrer dali a um segundo que agora eu vou estar, sei lá, no McDonald's em vez de estar aqui andando de bicicleta na beira da lagoa. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.